Falta-nos saber tudo, como é que é isto, ser chamado ao Papa e falar com ele sobre o retiro. Como é que é? Bem, muito boa tarde a todos. Queria saudar o Sr. Núncio Apostólico, o Sr. Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, a Sra. Vice-Reitora, a Sra. Administradora, os Srs. Professores, o Professor Adriano Moreira, a Graça Franco, e dizer que a Universidade Católica tem muita alegria nesta parceria com a Rádio Renascença e com a Agência Eclésia para comemorarmos o 5º aniversário da eleição do Papa Francisco. Já fizemos no 1º aniversário e repetirmos no 5º é uma excelente oportunidade. Como imaginam, um retiro é um retiro. A maior parte de nós já fizemos a experiência do retiro. O mais importante não é aquilo, digamos, não é aquilo que se vê, se calhar não é aquilo que se pode contar, mas é aquilo que acontece nos corações e a grande audição, a grande escuta, o grande acolhimento do Espírito que acontece nos corações. E o fruto de um retiro e a natureza de um retiro, de certa forma, são invisíveis. O pregador de um retiro é importante, mas não tem importância nenhuma. Quer dizer, porque o importante é aquilo que Deus diz a cada pessoa. Eu penso que nos retiros todos que nós já fizemos ao longo da vida foi assim, e no retiro do Santo Padre e da Cúria Romana é também desta maneira. Quer dizer, o trabalho do pregador é ajudar as pessoas a voltarem-se para Deus com confiança. Mas foi engraçado porque no domingo em que começou o retiro, eu fui para a casa de retiros em Aricia mais cedo. O Santo Padre saiu do Vaticano às 4, chegou lá perto das 5, e eu fui ao fim da manhã e almocei já lá, e a cozinheira veio trazer-me o prato e eu disse-lhe: olha, você é mais importante do que eu, porque se a meditação não for muito boa, eles pensam, ao menos vamos ter um bom almoço. E de facto, num retiro tudo é importante. O pregador é mais um elemento, entre outros, porque de facto o aspecto mais forte é desta disponibilidade para se deixar tocar pelo Espírito. O Papa Francisco, uma das preocupações que tem tido, e nesse sentido ele tem também inovado, é exatamente levar com ele a Cúria Romana para fazerem um retiro de silêncio num lugar recolhido, e aí se puderem abrir não ao espírito de cada um, mas àquilo que o Espírito Santo diz à Igreja neste momento. E em si é uma experiência muito simples que se pode fazer em qualquer lado e que tantos cristãos na Quaresma o fazem também, mas que ali é vivido com uma grande verdade, uma grande autenticidade, e isso eu também pude testemunhar. Padre Clementino, não sei qual é a sua experiência de retiros, mas a minha experiência de retiros é que há alguns pregadores que são absolutamente decisivos em relação à forma como nos levam a Deus. E eu gostava de saber, do lado do pregador, se o Papa Francisco conseguiu alguma vez, se o Padre Clementino conseguiu alguma vez esquecer-se que estava a pregar para o Papa, ou seja, se conseguiu ultrapassar aquele complexo do aluno que, quando prepara uma meditação, quer mostrar que sabe imenso ao professor. É assim, quando o Papa Francisco me falou, a primeira coisa que eu lhe disse foi: olha, Santo Padre, eu sou um pobre padre. Ele disse: é bom seres um pobre padre. Mas todas as vezes que ele falou comigo, ele tratava-me por padre. Padre Tolentino, Padre Tolentino. E no retiro foi assim que eu me senti. Senti-me um padre a falar para o Santo Padre, para a Cúria Romana, e é engraçado que o Santo Padre está a meio, como se vê nas fotografias, ele está com uma grande simplicidade, mas para as celebrações os nossos casacos estavam arrumados mais ou menos por uma hierarquia. E estávamos cerca de 90 pessoas
e o meu casaco era o número 89, de maneira que eu não tinha ilusões em relação ao meu papel. Nem tenho ilusões. De maneira, eu era o número 89. Mas em nenhum momento me deixei de sentir como um padre que fala, digamos, e que não quer ser outra coisa senão um padre a falar para, no fundo, outros padres, que é aquilo que o Santo Padre é, os seus cardeais, os seus bispos, começam por ser padres, começam por ser batizados, e no fundo é abrir o Evangelho, abrir a tradição da Igreja e poder, a partir daí, partilhar com simplicidade. E como é que é o Papa num retiro de silêncio? É daqueles que está sempre caladinho e que nem sequer pede para lhe passarem o sal, ou é daqueles que, a primeiro momento, aproveita para fazer uma pequena conversa com quem está ao lado? Isso para mim foi um testemunho muito belo, porque era um retiro de silêncio vivido com grande verdade, com grande autenticidade. E o clima que se viveu ali, digamos, não depende de mim, depende das pessoas que estão ali a fazer o retiro. Era de facto um clima de silêncio, de oração, de um grande recolhimento, e isso para mim foi muito edificante, porque nós sabemos como é difícil estar em silêncio e como é muito fácil ceder à tentação disto e daquilo, e ali viveu-se de facto dias de grande silêncio, de oração, de entrega, e digamos, não há espaço para... Não dizia nem uma palavrinha? Digamos, o silêncio é muito eloquente, não é? O silêncio é muito eloquente. O Santo Padre presidia a Eucaristia todos os dias, não havia homilia, mas era, digamos, a catequese do silêncio, mas a sua presença fala, quer dizer, e o título desta conversa, o que o Papa Francisco diz em silêncio, é assim, o que ele diz é para confiarmos no silêncio. Eu penso que o grande testemunho que ele nos dá em estar de joelhos, em estar longo tempo em meditação, em estar em oração, em querer este tipo de exercícios, eu penso que é para confiarmos naquilo que só em silêncio a Igreja recolhe. E isso ele diz de uma forma muito clara, porque, digamos... No Santo Padre, eu penso que todos nós podemos ver, temos um cristão muito maduro, muito adulto na sua fé, muito consistente. Ele, de facto, é um porta-voz do Espírito e é Pedro, porque tem a consistência de uma vida e isso transpira no seu silêncio, na sua palavra, no modo como ele caminha, como ele olha, como ele fecha os olhos. Eu penso que sentimos isso de uma forma muito impressiva. Uma das minhas tarefas era escolher um texto para ser lido durante as refeições, e uma parte era escutar esse texto que estava a ser lido, e depois havia música clássica, de maneira que as refeições decorriam sempre também num clima de grande recolhimento. Esses textos não eram seus? Ou eram seus? Não eram meus, são textos da tradição, dos padres da Igreja, de teólogos contemporâneos, que eu propus e que foram lidos durante as refeições. Houve algum texto de poesia ou não? Não houve, porque é difícil, e um texto tem de ter uma certa dimensão e tem de poder ser acompanhado na escuta, e de facto eram textos sobretudo de natureza teológica. Quem eram os autores? 2 ou 3? O primeiro texto foi da Santa Ângela de Foligno, que é uma mística, mas houve textos de Santo Agostinho, textos de Karl Rahner, textos da Madre Teresa de Calcutá, textos de Santo Ambrósio, dos Padres do Deserto,
No fundo, é a fonte da tradição cristã, mais antiga ou mais recuada, de que na Quaresma a Igreja se alimenta. E as músicas? As músicas eram sobretudo Bach, Mozart, que ajudassem a criar também um clima onde, digamos, o nosso coração pudesse seguir um caminho mais longo. Nós sabemos que há 2 meditações por dia. No último dia só houve uma meditação. No primeiro dia e no só último houve uma meditação há também. só uma meditação. São, salvo erro, às 9h30. São 10 meditações. São 10 meditações, mas são às 9h30 a seguir à missa, a primeira, e depois 4h30 antes das vésperas, certo? Mas, durante aquele tempo que vai entre a refeição, digamos, e a primeira meditação, o que é que o Papa fazia, o que é que faziam os outros cardeais da Cúria? Estavam no oratório todos a rezar, quietinhos? O clima num retiro é de oração. As meditações são incitações, digamos, que podem servir mais ou servir menos, depende do caminho que cada um está a fazer. Mas o tempo passa muito depressa. É interessante que quando se está fora de um retiro, pensamos, mas o que é que eu vou fazer lá durante uma semana? Os dias nunca mais vão passar. É o contrário. Num retiro, o dia passa num instante, porque o tempo de oração dá-nos uma experiência ao mesmo tempo dilatada, mas também breve do próprio tempo. E num retiro, nós sentimos que temos de aproveitar aquele momento, porque muitas vezes ao longo do ano é o tempo, digamos, mais propício para um estar, para uma oração mais prolongada, para uma meditação contínua, e nesse sentido a capela estava sempre aberta, havia mais de uma capela, estava sempre muita gente em oração, mas o clima da casa, os espaços, eram sempre climas de silêncio, o próprio quarto, a própria cela, de maneira que as condições eram muito favoráveis para aproveitar aquele tempo como um tempo favorável de oração. O padre Tolentino confessou o padre? E isso é uma coisa que não se pode dizer. Não, eu não estou a perguntar qual era o conteúdo. Não estou a perguntar o conteúdo. Eu fui o padre pregador de um retiro, e o padre pregador do retiro está disponível para atender as pessoas que desejarem. Quer dizer, não... E esse foi o meu papel também. Que sorte! É um serviço. Padre Tolentino, o tema que escolheu, porque o tema foi escolhido não pelo Papa, mas pelo Padre Tolentino, é um tema que tem a ver com a sede. Explique-nos lá o que é que o levou a escolher este tema, para ver se nós conseguimos meditar um bocadinho nele. O Santo Padre, com a preocupação dele, é claro, ele sabe estar a convidar um padre para vir pregar o retiro ao Papa, claro que ele sabe que é um convite esmagador, mas ele teve a preocupação paternal de me pôr muito à vontade e dizer, olha, tu é que és o padre, tu só te peço uma coisa, ser livre para dizer o que tu achas que tens de dizer, o horário é aquele que tu quiseres, a estrutura dos dias, tu decides tudo. É claro que é bom a pessoa saber como foi o ano passado, e o outro ano, porque a experiência é muito importante nos retiros, de maneira que, fundamentalmente, também me informei como tinha sido, para, com prudência, propor aquilo que era o mais importante. E depois sobrava o tema. O tema da sede, por um lado, é um tema que espiritualmente me interessa muito, é um tema muito rico do ponto de vista bíblico, e isso para mim era importante porque, como biblista, eu penso que o meu contributo era muito revisitar a palavra de Deus, e por isso tinha de ser um tema bíblico, que com
uma presença no Antigo e no Novo Testamento, e o tema da sede oferece isso. Depois, é um tema que a tradição espiritual cristã revisitou muitas vezes. O tema da sede de Deus é um tema muito tratado. Quer dizer, eu pensei, se eu precisar da ajuda de Santo Agostinho, ele vai me dar uma ajuda enorme. Se eu precisar da ajuda da Madre Teresa de Calcutá, ela vai me dar uma ajuda enorme. Quer dizer, porque grande parte dos grandes autores da tradição cristã falaram do tema da sede. De maneira... E depois, é um tema antropológico, que é outra coisa que me interessa muito. Quer dizer, a mim interessa-me um discurso cristão que possa ser entendido para lá da cerca do cristianismo. E, de facto, a sede é alguma coisa que todos os seres humanos sentem. E sabem que a sede tem uma natureza física e tem uma natureza simbólica, espiritual. Toda a gente entende o que é a sede. E a mim interessa muito uma linguagem aberta. E, por isso, aos poucos, o tema da sede apareceu-me como aquele onde eu poderia organizar melhor um itinerário de meditação. Em relação à sede... E depois é um tema quaresmal, que se adapta bem, porque muitos dos evangelhos que nós lemos na Quaresma têm a ver com a sede. De maneira, eram tudo razões para chegar a esse tópico. O padre Tolentino, nas suas crónicas, também, muitas vezes também tem falado dessa sede de Deus e tem muitas vezes falado senta-te num banco de jardim, escuta a palavra de Deus, ouve, sobretudo, o padre Tolentino tem muito essa linha do ouvir. Não lhe aconteceu nesta preparação não ouvir coisa nenhuma? Ou seja, estar de tal maneira estressado que teve que fazer primeiro retiro com as suas próprias meditações antes de começar a pregar. A sua experiência foi importante? Eu tive uma experiência muito bela como padre neste retiro e que se calhar nunca tinha sentido tão forte na minha vida, que foi a força da intercessão dos irmãos. Porque desde o princípio eu senti que havia muita gente a rezar por mim. Lembro, por exemplo, quando foi público o tema do retiro, escreveu-me o padre Brian, que foi o postulador da causa da Madre Teresa de Calcutá. E ele escreveu-me dos Estados Unidos a dizer: não sei se sabe que a Madre Teresa falou muito da sede. Eu não só sabia, como já tinha escrito a meditação em que ela era muito citada. E disse-lhe: olha, de facto ela está muito presente neste retiro. E ele escreveu-me em seguida a dizer: todas as comunidades das irmãs missionárias da caridade naquela semana estarão a rezar por si. Isto para mim foi uma força enorme. Mas não só as missionárias da caridade, seminaristas do Brasil, da África do Sul, recebi mensagens de pessoas que eu não conheço. E depois toda a gente com quem eu falei, desde que foi público, a toda a gente eu pedi que rezassem por mim. Mesmo no Conselho Superior da Católica, quando a senhora reitora anunciou esta missão, eu disse: rezem por mim. As pessoas riram-se, mas eu senti a necessidade de pedir a toda a gente a oração. E interessante, senti isso como uma força enorme e que me ajudou precisamente a não sentir essa secura. Que a gente podia ter uma crise de inspiração, mas não sei, certamente foi por causa da oração dos meus irmãos que as coisas fluíram. Eu também não tinha muito tempo para preparar. Preparei-me com toda a consciência, mas tenho o trabalho na universidade, as minhas aulas, de maneira que não tinha muito tempo para ter crises de inspiração. Tinha de avançar. Um dos livros provavelmente mais inspiradores que eu alguma vez li foram umas meditações ao Papa, exatamente, do cardeal vietnamita, que teve 20 anos numa solitária. Nós sabemos que vamos ter também o seu livro, mas nesse livro do cardeal Van Thuan há uma série de experiências que são pontos de partida para cada meditação e compreende-se desse ponto de vista.
O Padre Tolentino, de alguma forma, também partiu das suas experiências espirituais? Quem conhece o meu estilo, no fundo, de orientar espiritualmente, sabe que a dimensão experimental é muito importante. Quer o recurso à palavra de Deus, quer à literatura. E na literatura eu vou buscar exemplos muito práticos, concretos, que contam um bocadinho o que é o partir da vida. Porque a mim interessa muito uma espiritualidade que envolva aquilo que nós vivemos. Uma espiritualidade muito do cotidiano. Não me interessam as abstrações, os grandes edifícios conceptuais. Interessa muito partir da vida, das suas questões, às vezes dramáticas, dilemáticas, mas partir daí para fazer um caminho espiritual. E aí a literatura ajudou-me muito. Eu fui citando uma série de autores e de textos, não, claro, para dizer ao Santo Padre que eu conhecia aqueles autores, não era um exercício de exibição, mas era a tentativa de buscar histórias pertinentes que pudessem de alguma forma traduzir o que é hoje a situação do homem contemporâneo e o que é a nossa própria situação. Por exemplo, uma das primeiras histórias que contei foi de um escritor do Uruguai, Eduardo Galeano, que num dos seus livros ele conta esta história. Um médico estava num hospital no dia de Natal, um hospital pediátrico. Ele já estava em cima da hora da ceia com a sua família, dá uma última volta no hospital para ver se está tudo em ordem antes de ir embora. E ali percebe que há uns passos de algodão que o seguem. E no escuro ele reconhece um dos pacientes. É uma criança, um miúdo, que ele diz, os olhos gritam, pedem socorro ou pedem licença para existir, e que se aproxima dele, lhe toca na mão e lhe diz, diga a alguém que eu estou aqui. E no fundo, esta história que todos nós vivemos, mas que é muito bem contada na literatura, pode ser um ponto de partida até para dizer a experiência de cada um de nós num retiro, que é a experiência de sabermos que Deus sabe o ponto de vida em que nós estamos. Deus sabe que nós estamos aqui. E isso pode ser a confiança que precisamos para fazer daquele momento, daquela oportunidade, uma grande viagem interior. Eu imagino que quando se está a pregar um retiro ao Papa, o Papa é muito importante, mas se tem a Cúria em frente e sabendo que na Cúria há variedíssimos problemas, pode haver um bocadinho a tentação de deixar lá ver se nestes 5 dias vou mudar a Cúria. Ou seja, vou fazer com que todos estes senhores pensem, não é? Mas eu rezei todos os dias para não cair em tentação. Não é? Então, se tivesse que escolher um dos temas que deu neste retiro, uma meditação que tenha considerado particularmente importante, que tenha olhado os olhos de quem estava a ouvir e perceber que tinha tocado as pessoas, qual era essa meditação? Eu tenho aqui uma lista para o lembrar. Eu lembro-me. Eu acho que há duas meditações, digamos, que interpelam muito a vida de um padre numa idade avançada. Ou de um crente numa idade avançada, quer dizer. Porque não há um caminho espiritual só para padres, quer dizer. A oferta cristã, a proposta cristã é para todos. E um é sobre a assédia, que é, no fundo, esta espécie de secura que toma conta de nós a uma dada altura do percurso. E mesmo crentes sentimos o deserto dentro de nós. E não tem a ver com falta de fé ou com maior fé, tem a ver com o caminho humano, que também é feito assim, o caminho espiritual que passa por aí. E penso
que a meditação sobre a assédia é uma meditação importante. A outra é sobre as lágrimas. E no fundo, eu penso que é muito importante, e não é por acaso que o Evangelho conta tantas histórias de lágrimas, nomeadamente até as lágrimas de Jesus, e que há um Evangelho das lágrimas que nós precisamos escutar e voltar sempre a contactar. E essa meditação também penso que tem uma intensidade espiritual que pode ser pertinente para as pessoas que estavam ali diante de mim. São duas meditações tristes. A sede Não, de tristes, nada não. ou a sede das lágrimas. Não, na vida espiritual, olhar de frente para a nossa realidade, isso não é triste, porque fazemos isso com os olhos de Deus, com os olhos da esperança. E um tempo de retiro tem de ser uma viagem por dentro de nós, por dentro da nossa realidade. Digamos, não é a preocupação, ali não há preocupação de dizer só as coisas boas, não, uma preocupação de autenticidade. Sabendo que estamos sustentados pelo abraço de Deus, pela confiança de Deus, pelo amor de Deus. E partindo disso, temos força de olhar também para a nossa vulnerabilidade. E um tempo de retiro é também para isso, para eu me encontrar com o homem que eu sou. Com o homem que eu sou. E sentir que o momento que estou a viver é um momento de salvação. Para mim e como instrumento também para os outros. Sem escapismos, porque o tempo de retiro é um tempo que só é fecundo quando não há escapismos e quando eu procuro aceitar aquele momento também na carga interrogativa que ele me lança. Nunca houve um momento em que olhasse para a assistência e pensasse, já estão todos a dormir. O sono em Deus pode ser bom. Um dos textos que lemos nas refeições era uma história dos padres do deserto, que era um padre do deserto a falar com outro e a dizer, olha, quando tu vires na tua comunidade um irmão a dormir durante as prédicas ou durante a oração, não o critiques, mas deixa que ele incline a cabeça sobre o teu ombro. De maneira que... Padre Tolentino, nós estamos nos a aproximar do fim e eu tenho medo, porque acho que esta é uma oportunidade, para mim também muito importante, de não ter feito 3 ou 4 perguntas a que o Padre Tolentino gostasse de responder. E queria que imaginasse essa pergunta e a respondesse. Não, como imaginam, o meu papel aqui é um bocadinho... é difícil. Eu preferia não estar aqui, eu preferia não falar, preferia estar em silêncio. Falo por sentido de missão, porque vocês não sabem, mas a Graça Franco e o Paulo Rocha são pessoas especialmente convincentes. E venho também para dar o meu testemunho, no fundo, sobre o que é a vida da Igreja e essa experiência, e partilho com muita simplicidade, e eu penso que está tudo dito, porque a experiência de um retiro é a experiência, sobretudo, interior, da vida interior. E um retiro é diferente para todas as pessoas que o vivem, quer dizer, cada um o vive, se fixa numa palavra, porque é essa palavra tem mais a ver com a experiência que está a viver naquele momento, tem a ver com os projetos com que a pessoa está a ser confrontada, tem a ver com tantas coisas que só Deus sabe. Porque o grande pregador do retiro é o Espírito Santo. Não é... O pregador lança alguns desafios e esforça-se para ser útil, mas verdadeiramente eu sei que o mais importante num retiro, e o retiro ao Santo Padre é igual ao retiro à minha comunidade cristã pequenina e todos os retiros que preguei na vida, eu sei que o mais importante é aquilo que acontece
entre Deus e cada pessoa. E isso é uma coisa única e que fica no segredo de Deus. Por isso, é claro, um pregador é como um padre, faz um serviço e depois vai embora, e eu também já me vi embora e quero sentir isso, quero sentir que o retiro já acabou, o espírito continua, mas o retiro já acabou. E acabou bem, ou seja, sentiu que algo passou mesmo por ali, ou seja, que o Espírito Santo, assim como o Espírito da Unidade dos Cristãos, o sentiu claramente na sua preparação para o retiro e sentiu que estava ajudado por todos nós que rezamos por si. O que eu lhe pergunto é se sentiu também que a circunstância, como o professor Adriano Moreira nos lembra sempre, a circunstância do mundo, a circunstância de cada um, a circunstância da Cúria não é uma circunstância fácil. Este não é um momento fácil para o mundo, nem fácil para aqueles que querem mudar o mundo. E o que eu lhe pergunto é se essa esperança e essa modificação interior, se isso passou por ali sensivelmente, ou seja, se olhou no final para a cara dos seus paroquianos e os viu entrar com uma cara e sair com outra. Eu penso que o Sr. Núncio Apostólico gostava de colocar uma questão e eu passo-lhe já. Vou tentar levar aí o microfone. Vamos lá ver se ele tem cabo que dê. Eu vou partilhar com o Sr. Núncio o meu. Vamos lá ver. Também sento. Não, Pode sentar aqui ao meu lado. A sentar-me? Sim. Ok. Estamos ligados. Estamos aqui ligados os dois. Agora vamos passar aqui. Imaginem a minha vida, depois de fazer um retiro ao Papa, sou entrevistado pelo Núncio. Exatamente. Então, é melhor estar aqui. Vem aqui. Sr. Núncio, pode... Vem aqui. partilhar. Ok. É mais fácil. É mais fácil. É muito simples essa pergunta que quero colocar. Não tanto ao Padre Tolentino como pregador do retiro ao Papa e à Cúria, mas como testemunha. Viveu uma semana ao lado do Papa e da Cúria. Frequentemente se ouve dizer que entre o Papa e a Cúria há uma certa tensão, quase como uma desconfiança recíproca. Percebeu que naquela casa de retiro na Riccia viveu um momento como no cenáculo antes de Pentecostes, onde são todos apóstolos, sucessores dos apóstolos, não? O Papa, os bispos, os cardeais que estão lá, são todos sucessores de apóstolos. Viviam como irmãos, uma fraternidade profunda, intensa, na espera de um Espírito Santo que já receberam, mas que é preciso acolher cada dia para a Igreja, ou respirou, foi testemunha de alguma tensão, de alguma distração, de algum olhar um pouco com suspicância do Papa para com os seus colaboradores, seus irmãos, bispos, sucessores dos apóstolos como ele, e vice-versa. Eu agradeço muito ao Sr. Núncio, Dom Rino Pazigato, esta questão e a oportunidade. Para mim, pessoalmente, como padre, como cristão, foi muito edificante ver aqueles pastores que têm o governo, no fundo, da Igreja Universal e ver a força da oração, como aquelas pessoas se colocam de joelhos e ali dão um testemunho de oração, de abertura ao Espírito, verdadeiramente extraordinária. Para mim, das coisas mais marcantes é ver aqueles homens, cardeais, bispos, que têm tarefas tão decisivas, estarem de joelhos, a rezar, a escutar, e o clima é um clima de fraternidade, numa grande simplicidade cristã, mas num clima de fraternidade que para todos foi extraordinariamente tocante e visível,
Eu penso que só quem não faz coisas é que não levanta resistências e não levanta questões. Quem faz coisas e quem quer ser e quem quer responder, no fundo, aos desafios de Deus e da história, necessariamente tem de levantar resistências aqui e ali, mas o que ali se viveu e que é um momento tão importante, e é interessante que o Bispo de Albano disse no tempo de retiro, disse uma coisa muito interessante. O retiro espiritual é um dos sinais mais importantes da reforma do Papa Francisco, quer dizer, porque as reformas não acontecem por fora, acontecem no espírito. E o clima que ali testemunhei, estando à mesa com todos, e foi de uma cordialidade, de uma fraternidade, de um amor ao Santo Padre, que na sua humildade ele é mais um, mas ele é o garante, ele é Pedro no meio de nós, e foi muito bonito que no retiro tivemos a oportunidade de celebrar a festa da cadeira de São Pedro. E foi muito intenso ler aquele Evangelho da cadeira de São Pedro e estar ali o Santo Padre com os cardeais e os bispos. O clima é um clima de unidade no espírito. Agradeço muito. Senhor Núncio, pode continuar, continua a substituir-me. Agradeço muitíssimo este testemunho, porque às vezes temos a impressão, a partir do que se lê nos mídias, de que o Papa e a Cúria são duas coisas distintas. Eu penso que não é somente durante a semana de retiro, mas é durante todo o tempo do ano que entre o Papa e a Cúria há esta fraternidade, esta colaboração. Evidentemente o Papa é sucessor de Pedro, os outros são sucessores dos outros apóstolos e no cenáculo, repito, eu penso que todos estavam a esperar o Espírito Santo e sentiam a presença do Cristo ressuscitado como cada um para si e para o conjunto, para a Igreja. Eu nunca fui um colaborador direto do Papa dentro da Cúria. Tenho mais de 44 anos de serviço a Santa Sé nas diferentes nunciaturas do mundo. Nunca, nem um só dia trabalhei na Cúria Romana, mas sempre em todas as nunciaturas onde he servido, em quase todos os continentes, menos na Ásia, senti que as nunciaturas são a casa do Papa, são a casa do sucessor de Pedro, dirigida por um sucessor de outros apóstolos, um nuncio apostólico, mas em perfeita e plena comunhão com ele. Penso que na Cúria, os meus irmãos, que são colaboradores estreitos do Papa, vivem esta atmosfera e, bom, é muito útil e muito importante ouvir testemunho pessoal também do Padre Tolentino neste aspecto. Muitíssimo. Muito obrigado, Sr. Núncio. Deixe estar, Sr. Núncio, deixe estar. Bom, Padre Tolentino, nós estamos mesmo a chegar ao final. Estamos mesmo a chegar ao final. E eu perguntava-lhe, esta pergunta ainda bem que foi feita pelo Sr. Núncio. Verdade. Com toda a autoridade. Ainda bem que ele a fez. Eu perguntava-lhe se há alguma coisa que no final deste retiro, vimos que o professor Adriano Moreira escreveu em 2015 ao Papa com uma sugestão muito concreta, a sugestão de criar uma sala na ONU multirreligiosa, não é? Portanto, em que todos se sentissem parte, e eu pergunto-lhe se notou também isso nas suas meditações, que nós teremos ocasião de ler quão breve quanto possível, também tem esta preocupação e viu essa preocupação no Papa pela paz entre religiões. Foi interessante que nas palavras finais que o Santo Padre me dirigiu no final do retiro, o Santo Padre levanta-se e saúda ao pregador, é natural. E ele, as palavras que ele me disse foi de gratidão pelo serviço que eu prestei
e que ele foi sensível ao facto de eu citar alguns autores que até não eram cristãos, mas que nos davam exemplos muito importantes, e que isso mostrava a sede que há no coração humano. Porque o coração humano tem sede. E ele deu alguns exemplos de sedentos que aparecem na Bíblia. Por exemplo, o guarda da prisão de Pedro, Cornélio, outros personagens que vêm do paganismo, mas que têm uma sede de Deus e de verdade muito grande no seu coração. E o Papa agradeceu eu ter lembrado e ter trazido alguns exemplos para lá da cerca do próprio catolicismo e do próprio cristianismo. E penso que essa é uma preocupação do Santo Padre, que é falar para todos. No fundo, o sonho dele, o sonho missionário de chegar a todos, e a Igreja em Saída, é muito uma igreja mobilizada para ir ao encontro do mundo e dialogar com o mundo, escutando o que são hoje os grandes anseios, as esperanças e os sofrimentos do mundo contemporâneo. Porque nós temos um Papa, e o professor Adriano Moreira lembrou muito bem, nós temos um Papa que não deixa para a segunda-feira a escuta do sofrimento humano. Ele escuta no sábado e sente como seu o sofrimento do mundo. E isso para nós cristãos é muito importante, porque ele veio acordar na Igreja a capacidade de ouvir a voz dos mais frágeis, dos vulneráveis, a voz dos mais pobres. E isso é uma riqueza muito grande para a Igreja. Notou alguma pequena devoção do Papa? Eu já contei isto na Capela do Rato, por isso também eu penso que posso contar aqui. Aqui é tudo em primeira mão. A dada altura o Papa disse: olha, sabe, uma das coisas que eu gostei em si foi o seu bom humor. Porque a dada altura nas meditações, quando for possível ler, verão, eu disse uma vez: não podemos deixar a nossa vida nas mãos de um piloto automático. E depois, noutra meditação, voltei a falar contra o piloto automático. E o Papa, conversando comigo, disse-me: quando eu ouvi, eu pensei, cá está alguém que tem alguma coisa contra o piloto automático. E depois ele disse-me: olha, uma coisa que eu gostei em si foi o bom humor. E sabe, há uma oração que eu rezo há mais de 30 anos, que é a oração de São Tomás More, a pedir o bom humor. E de maneira que uma devoção do Papa, sem dúvida, mas ele já tinha dito isto num jornal italiano, é que ele reza esta oração a pedir o bom humor todos os dias, há mais de 30 anos. E há alguma coisa mariana, porque ele é da América Latina, onde há uma grande devoção a Maria, há alguma coisa assim mais mariana que o marque, que se note? Nós terminávamos sempre a Eucaristia e o tempo de adoração e vésperas com um cântico mariano, e era um momento muito intenso, porque os cânticos são cânticos muito bonitos, do cancioneiro gregoriano, muito bem cantados. Não se surpreendam, mas o coro dos cardeais é um coro muito afinado. E era um momento de especial beleza, o momento em que se cantava o cântico a Nossa Senhora, e via-se claramente a devoção, o apego do Santo Padre por Maria. Isso, em cada dia, era um dos momentos espiritualmente altos. Nossa Senhora da Aparecida? Digamos, Maria, Mãe da Igreja, aquela que estava lá e que tem todos os títulos, mas que claramente é uma figura central, e foi também com Maria a última meditação do retiro, como também é normal nos retiros feitos ao clero, que a última meditação seja em grande parte sobre Maria e tomar Maria como modelo de espiritualidade. Criou mesmo ultimamente o dia de Maria, Mãe da Igreja. Isso tem alguma relação? Essa invocação é muito poderosa para o Papa, e ele, na alegria do Evangelho, ele diz isto: quando a Igreja se volta para Maria, a Igreja revitaliza-se. Isso é verdade. Sentimos que Maria é um grande exemplo
e uma grande desinstaladora em relação aos nossos comodismos. Bom, Padre Tolentino, eu tenho 1 hora para terminar, acho que ficámos aqui mais 1 hora, mas agradeço muito ter-me dado este testemunho em primeira mão e agradeço muito ao professor Adriano ter dado mais esta lição nesta academia, que é também a minha casa. Vamos para intervalo neste colóquio. Muito obrigada a ambos.